Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Você está assistindo a partir de agora o programa Batismo com o Espírito Santo. Aliás, é um programa que tem trazido muitos resultados, muitas experiências maravilhosas, porque aquilo que é abordado aqui são experiências que nós vivemos como obra e que, se você ainda não está vivendo, o Senhor Deus quer fazer com que você viva através da operação do Espírito Santo na sua vida. Então, além de estar atento ao programa, aquilo que vai ser trazido aqui, esteja também em oração, para que aquilo que são as experiências vividas por servos do passado e que nós vamos abordar, sejam também as suas experiências com o Senhor a partir de agora, tá certo? Então vamos lá, vamos começar esse programa. Estamos aqui juntos, pastores que participamos deste programa, deste conteúdo. Eu cumprimento o pastor Antônio Carlos Peixoto. Paz, senhor Peixoto. Paz, senhor Josias, você, Wallace, os irmãos que estão na técnica e todos aqueles que nos assistem, a paz, Senhor. Amém. Pastor Wallace Rosete. Paz, senhor. Paz, senhor Josias, Peixoto e os irmãos. Que bom, mais uma vez estamos para falar dessa grande bênção que é o Espírito Santo na vida nossa e da igreja. E da igreja. Glória a Jesus. Bom, e você que está assistindo esse conteúdo, se puder, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Nós vamos trabalhar ali, nesse capítulo, os primeiros versos, mas principalmente ali do verso 11 ao verso 13, verso 12, 11, 12 e 13. Fique nesse texto para você acompanhar aquilo que vai ser trazido. Bom, amigos, nós terminamos uma sequência das experiências do profeta Samuel, né? Estamos falando em batismo com o Espírito Santo e as operações do Espírito de Deus no Velho Testamento. Só para lembrar quem está nos assistindo, a gente está vendo uma sequência dentro desse contexto. E o profeta Samuel, né, uma das últimas abordagens ali bíblicas, claras, né, explícitas na palavra de Deus, sobre a direção do Espírito Santo na vida de Samuel, foi exatamente a primeira experiência de Davi, que foi o momento em que Davi foi ungido rei. Bom, como é que a gente vai? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para o Wallace aqui, o Wallace lê o texto, 1 Samuel 16, 12 e 13, né? Se quiser ler o 11 também, o Wallace, né? Para que a gente comece então a falar sobre esse tema. Bem, vamos lá. 1 Samuel 16, 11 diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso em semblante e de boa presença, e disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Muito bem. E aí, Peixoto? Como nós conversamos, você já mencionou no início o programa Batismo com o Espírito Santo, você por acaso estiver chegando agora, né, o primeiro programa, nós temos abordado esse tema de uma maneira impressionante, porque o Senhor mostrou da palavra que o Espírito Santo não está isolado desse projeto chamado obra do Senhor para a salvação do homem. Ele atua em todas as três dispensações, a primeira do Pai, do Filho e depois do Espírito Santo. E nós vemos a figura do Espírito Santo enraizado na palavra de tal maneira que a gente vê aqui, por exemplo, né, a primeira atuação, o Espírito Santo vem sobre Davi. A gente vê que o Espírito Santo já estava operando aqui e nós entendemos isso como acontece conosco hoje. A mesma operação veio sobre Davi, assim como foi a profecia de Joel, derramar do Espírito sobre toda a carne. Agora, no Novo Testamento é sobre toda a carne. Naqueles dias, sobre um aqui, outro ali. Mas a operação é a mesma. Veio sobre Davi, assim como o Senhor está fazendo hoje, quando nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre cada um de nós, veio sobre os irmãos no Pentecostes, em Jerusalém, 50 dias após a morte de Jesus, morte e ressurreição. O Senhor veio sobre os irmãos, houve uma profusão de dons espirituais, a presença do Senhor presente, e Davi sentiu
essa presença e gozo do Espírito Santo, a mesma presença que nós sentimos hoje também. Amém. O Espírito Santo está presente em todo canto. E agora, na sua dispensação, é o derramado do Espírito Santo, né? Sobre toda a carne. Quando a gente aborda esse aspecto, que é um aspecto profético, né, e extremamente profundo, que é a operação do Espírito de Deus, obviamente que a própria ação do Espírito de Deus, a própria ação do Espírito Santo, ela nos faz ver, nos abre os olhos para enxergar muitas coisas e de uma profundidade maravilhosa. Então, aqui focado no episódio propriamente dito do momento que Davi foi ungido, da unção de Davi, né? Então, há alguns aspectos que aí eu deixo vocês à vontade para abordar esses aspectos a partir do momento em que todo aquele episódio foi conduzido pelo Espírito de Deus. Não havia ali, muito pelo contrário, se existe um trecho bíblico onde fica muito claro que o homem vê uma coisa e o Espírito de Deus vê outra coisa, é esse texto. Com certeza. Se há um texto bíblico que nos ensina a dar ouvidos à voz do Espírito, né, ao invés de dar ouvidos àquilo que é o nosso achômetro, para usar uma expressão que a gente criou há muito tempo, que a gente usa muito, o nosso achômetro, é muito melhor dar ouvidos, né, à voz do Espírito, até porque, e aí eu vou usar uma expressão que é muito comum hoje, né, sobretudo no meio de comunicação digital, spoiler, vou dar um spoiler aqui. Isso ficou provado, a direção do Espírito, ela traz provas de que foi a melhor decisão. Então, a própria história de Davi, as vitórias de Israel, né, o reino, a instituição do reino, tudo isso foram provas de que não foi uma decisão de Samuel, mas uma decisão do Espírito Santo. Então, quando a gente ouve a voz do Espírito no começo e faz o que o Espírito de Deus está mandando, nós vamos ver sinais, provas, evidências, maravilhas, bênçãos, resultantes dessa decisão certa que foi feita aqui no começo. Então, eu queria que vocês comentassem isso, né? Porque há diversos aspectos aí, o menor, qual o significado do menor? Bom, mas vamos lá, deixa... Eu só quero passar na frente do meu querido Wallace, é só um momento. A questão da unção ali, só para o Wallace, você, por favor, desculpa aqui. O profeta, ele não ia simplesmente ungir Davi para ser rei, que era Israel é uma nação sacerdotal. Então toda a vida de Israel estava centrada no sacerdócio, na arca e tudo aquilo que era próprio sacerdócio, para a guerra, para a unção. Ele não foi ungido. Se você percebe no texto, que ele disse assim, eu vou ungir um rei. Botou o óleo na cabeça dele e agora ele é rei. Não foi só isso, não. Quando ele ungiu Davi para uma função que ele ia exercer muito mais tarde, naquela hora o Espírito Santo estava presente e ele foi cheio do Espírito Santo. É só esse detalhe que há essa dualidade da unção para ser rei, mas na realidade ele foi ungido pelo Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Só essa aberturazinha, Wallace. Mas em cima do que Josias falou, né, que a gente vê que era ação de Deus, né? É tanto isso que o próprio Senhor chama a atenção de Samuel, né? Samuel, eu não vejo como você vê, né? Quando ele estava ali empolgado com o filho mais velho, né? Para a aparência e tudo mais, eu disse, olha, peraí, eu não vejo como... Ainda não está, não é esse não. E aí, por isso que ele faz a pergunta aí no verso 11, acabaram-se os mancebos, porque se não é esse, tem mais alguém. Ele tinha uma revelação? Tinha uma revelação para entregar, para ungir, né? E aí ele te manda chamar, aí traz aí, chama o menor, né? Quer dizer, porque a bênção do Senhor, aí a gente pode trazer aplicação para os nossos dias, né? A bênção do Senhor está quando o homem reconhece quem é Deus, né? Essa figura notável, né, de Deus na vida do homem, né? O reconhecimento, o arrependimento, o entendimento, né? Esses dias eu estava conversando com uma adolescente, ela estava falando, como é que eu vou evangelizar, que eu não conheço muito a Bíblia, a pessoa vai me perguntar, e a doutrina, eu falei, não, para evangelizar você não precisa usar a doutrina, né? Foi o que Felipe, Natanael, né? Vem ver. Vem viver uma experiência com ele, né? Então a experiência nossa com o Senhor, toda embasada na ação do Espírito Santo.
tudo embasado na ação do Espírito Santo, né? Então, Deus elege um homem na eternidade, e Deus se revela ao homem para mostrar que ele recebeu o chamado, é o chamado, e Deus continua operando na vida do homem, né? Não foi diferente com Davi, né? Deus o escolheu, né? E depois agora o Senhor da ciência, ele que tinha um projeto para ele quando o Senhor manda ungir, né? Como que quando o Peixoto até mencionou no verso 12, né? Levanta-te e unge, porque esse é o meu escolhido, é ele que vai ser, né? Então, o processo, né? Todo o processo da vida de Davi mostra isso, né? Essa preocupação do Senhor em prepará-lo, né? Antes do Senhor chamar ele para o governo ali, mas lá atrás, quando jovem ainda, o Senhor já estava preparando, já estava usando, já estava tendo um propósito na vida dele, né? Então é muito interessante isso. E aqui no verso 13, assim, e a partir dali o Senhor se apoderou poderosamente de Davi, né? Quer dizer, aí assim, agora ele vai exercer todo o trabalho que Deus tinha chamado para ser rei de Israel, para, né, para trabalhar, para exercer essa instrumentalidade na mão de Deus. Né? Exatamente. E eu gostaria de voltar àquilo que eu falei. O Senhor ungiu outras pessoas. O Senhor ungiu Saul também, anterior. O primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul, nos poucos momentos que ele deixou, o Senhor usou. Ele profetizou. As pessoas falaram, está Saul também no meio dos profetas? E ele chegou no meio dos profetas, o Espírito estava presente, ele tinha unção para isso. Mas o interessante é que a obra do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, essa é a parte de Deus para o homem. E a parte do homem, o que é? É aceitar. É aceitar e viver. Saul foi ungido e Saul teve a mesma unção. O mesmo profeta Samuel que ungiu Davi, ungiu Saul. Não é? Só que Saul fez uma opção. A opção de Saul não era a opção de Deus, ele fez a sua própria opção. E errou, desobedeceu, fez aquilo que ele quis. Davi optou em seguir o seu... E nós vamos ver a história aqui maravilhosa de Davi. E o Senhor ungiu outros reis depois de Davi, quando ele morreu, Salomão e todos os reis que vieram, com a mesma unção. Mas uns aceitaram, outros não aceitaram. Porque assim é a bênção, derramarei sobre toda a carne. Ora, últimos dias, o profeta Joel profetizou, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o mundo inteiro está batizado. Não, toda a carne que quiser. Todo mundo que desejar, que Deus deu ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio. O Senhor vem sobre você. Você quer? Segue adiante que o Senhor vai te abençoar. Vê o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo ele tá à disposição. Já houve o derramado do Espírito Santo. Não vai haver 2, nem 3, nem 4. Houve um derramado do Espírito Santo. Acabou. É espiritual. É diferente de quando o Senhor cria. Ó, o mundo material, ele fez aqui, ó, tá aqui, destrói, mas o mundo espiritual não, ele batizou, derramou sobre o Espírito Santo sobre toda a carne. Quem desejar vai ser batizado. Davi desejou e foi batizado. Só uma pequena entrada nesse texto para mostrar que outros foram batizados também, outros receberam unção também, mas não quiseram. E Davi, ele quis. Você recebe uma herança, você recebe uma bênção. Simples. E o que vai acontecer depende, o resultado depende do que você vai fazer com essa herança. Você quer herança ou não quer? Se você quiser, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Vamos lá, aquele filho pródigo que viveu dissolutamente, ou seja, ele foi dissolvendo, foi perdendo a herança. Tudo. Foi a escolha que ele fez de uma herança que ele recebeu. Davi não. Davi, ele soube aproveitar a herança até o fim. Até o final. E quando vemos, inclusive, até a passagem do rei, na forma como Deus agiu. Bom, mas aí é um pouco mais à frente. A gente chega lá. A gente chega lá. A gente vê isso, né, voltando um pouco, né, Esaú, né? Tinha a bênção, né? Estava sobre ele desperdiçou, né? Foi igual o filho pródigo, ele trocou pelo um prato de lentilhas, né? Você vê que situação, né? Não, e ele fala, Esaú fala o seguinte: o que vai me aproveitar agora minha primogenitura se eu estou com fome?
Está escrito na Bíblia isso aí. Que vai ser para que isso aqui? Eu estou com fome, eu quero alimentar minha carne, minha genitura. E aí vem um ensino muito importante para nós, né? Que é valorizar isso, né? Valorizar a bênção do Espírito na nossa vida. Isso é milagre, né? A ação do Espírito na vida da gente. Eu sempre falo que o Espírito Santo, quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando de ação do Espírito Santo, né? Porque nós só somos fiéis por causa do Espírito Santo. É Ele que age na nossa vida de forma tal que a gente tem consciência daquilo. Opa, isso não está certo, né? Então, se não precisa de ninguém estar perto, né? A gente sabe quando a gente erra, a gente sabe muito bem. É como eu lembro daquela experiência que o nosso saudoso pastor falava, né? O homem não está enganado, né? Aquele sonho que ele passou, né, Peixoto, a noite inteira, o homem não está enganado. E o homem não está enganado mesmo, não. A pessoa sabe. Por quê? A ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na vida do homem é isso. Então, Davi, ele valorizava isso, ele levou em conta isso, ele teve por algo especial na vida dele. E nós temos que ter, guardar, preservar, guarda o que tens, né? Nós temos que guardar isso, preservar, para poder caminhar seguro na presença do Senhor. Isso mesmo. Glória a Jesus. Você fez uma abordagem, Wallace, né? A ação do Espírito Santo, ela pega o menor e transforma no maior. Aquilo que era menor do ponto de vista humano se transformou no maior, e quando eu digo maior, é maior até hoje. A estrela de Davi está na bandeira de Israel. Isso. Está no Apocalipse. É isso aí. É isso aí. Então, o que Deus faz na vida do homem, pela operação do Espírito Santo, o resultado do homem receber, e como vocês colocaram aqui, e aproveitar no sentido de lançar mão daquilo que Deus quer fazer, de não desperdiçar aquilo que Deus está entregando, o faz muito maior. No Salmo 55, né? 55 ou 51, que ele fala: não retire de mim o teu espírito. Isso. Né? Sonda meu coração, vê se há algum caminho mau. Né? Davi, ele tinha essa preocupação, né? Perfeitamente. De ser fiel ao Senhor. O derramar do Espírito Santo é um projeto de Deus. Vai derramar. E o querer ou aceitar é uma opção sua. O Senhor já determinou. Vou derramar do meu Espírito. O Espírito Santo está desde o início, desde o primeiro versículo. O Senhor está presente, o Espírito Santo está presente. Desde o início do Gênesis, o Senhor está presente em todas as coisas. Não é opção do Senhor, não. Ele já optou na eternidade de derramar o Espírito Santo. A opção agora é nossa. Davi foi até o final. Outros foram até o final. Outros não estão deixando passar a oportunidade. Interessante, só reforçando o Salmo 51, né? Quando ele pede assim: não retire de mim o teu Espírito Santo, no Velho Testamento. Ele usa uma expressão. Ele menciona o Espírito Santo. Então você vê que coisa notável, o valor que o Espírito Santo tinha na vida dele. Você vê como é que Deus ele dá essa opção ao homem, né? O homem, sabe para que isso? Para que Deus seja eternamente justo. Ninguém vai acusar o Senhor de ter escolhido um e não escolher o outro. Eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Que quiser. Glória a Jesus. Quem o Senhor te abençoa e vai até o final. Chamou Davi e o Espírito Santo foi sobre ele. Se ele não quisesse, ele no meio do caminho falou: não quero saber disso não. Estava tudo certo, é a opção do homem e a determinação sua já estava dada, já batizou, é próprio do Senhor querer abençoar o homem e fazer o homem grande na sua presença. Amém. Antes da gente terminar, eu queria pedir que vocês fizessem um comentário, né? Primeiro, só fazer uma abordagem. Se tem um personagem bíblico que a Bíblia faz questão de dizer que era simpático, era Davi, né? Porque toda vez que fala Davi era gentil presença, né? Era aquela pessoa... E o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Mas há uma expressão aqui no versículo 13, né? Primeiro, o azeite, que é tipo do Espírito Santo, né? A gente já falou sobre isso, né? E é tipo do Espírito Santo porque ele é resultante da prensa, né? do fruto da oliveira, né? Então Jesus foi prensado para que o Espírito Santo fosse derramado. Muito bem. E ele vem, o Samuel vem e unge, né? Sob a direção do Espírito Santo. E há essa expressão: e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou
apoderou de Davi. O que significa para nós hoje deixar que o Espírito Santo se apodere de nós? É o governo do Espírito. Glória a Deus. É o governo do Espírito. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a experiência da igreja hoje na obediência total. Bem-aventurado aquele que ouve a voz do Espírito Santo, né? Aquilo que o Espírito Santo está falando. Então, para mim, essa parte, apoderar, é justamente isso. É o homem que se deixar governar pelo Senhor. E eu me recordo, Wallace e Josias, me lembrei de Jesus na cruz. Você fez a pergunta e eu me lembrei de Jesus na cruz. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele falou, Senhor, passe de mim esse cálice. Mas, não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Isso. Então, quando o Espírito Santo se apodera de você, você abre mão daquilo que você é, daquilo que você gosta, daquilo que você herdou geneticamente, para fazer a vontade do Senhor, que é a melhor vontade. A nossa vontade, ela tem um fim. Pode ser hoje, amanhã, daqui a uns dias, a sua morte. A vontade do Senhor não tem fim, ela vem na eternidade, passa por você e vai para a eternidade de novo. Glória a Jesus. O Senhor sabe o amanhã. Então, apoderar dele é falar, o senhor que manda agora na minha vida. Isso. Glória a Jesus. Pedro, ele ensinou a Pedro. Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde você queria. Agora não, amigo. O ministério é assim, né? Principalmente para nós, né, com o ministério, né? É maior que a vida. Nós não escolhemos para onde nós vamos, né? Pedro, quando você era mais novo, você tomava conta da sua vida. Agora não, meu amigo, agora você vai para onde você não queria. É isso mesmo. Bom, Glória a Deus. o texto que lemos diz o seguinte: Samuel terminou de fazer o que tinha feito e foi embora. A gente também terminou o que tinha fazendo aqui. Acabou o programa. Vamos encerrar o programa. Infelizmente. Tá certo? Bom, queridos, mais uma vez uma alegria, um prazer. Se Deus quiser, a gente continua nessa sequência na vida de Davi, que é riquíssima. E a gente vai estar compartilhando com os irmãos em casa esse conteúdo profético maravilhoso. Fechou tua paz, Senhor. Pai, Senhor Josias, Pai, Senhor Wallace e aos demais irmãos. Fala-se, Pai, Senhor Jesus. Pai do Senhor a todos. Amém. Bom, a gente então encerra essa edição do programa Batismo com o Espírito Santo, na expectativa de um novo encontro com você e com o Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, na semana que vem. Continue lendo sobre a vida do grande rei Davi, escolhido e ungido pelo Senhor, cheio do Espírito de Deus. Continue estudando sobre isso e certamente você também vai encontrar coisas maravilhosas, bênçãos, experiências, aprendizados maravilhosos na palavra de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.